É um prazer, né, como médico e deputado estadual, vim aqui falar com vocês, trocar um pouco de ideia de um assunto que, sem dúvida, eu falo que só quem já teve um problema de câncer na família para poder, né, saber da dor, né, de quem passa por essa dificuldade. Né, e está aqui também, né, representando, né, a deputada Flávia Moraes, que é uma guerreira na luta, né, contra, né, o câncer, né, lá em Brasília. Ela tem feito um grande trabalho, faz parte de várias comissões, né, participou ativamente da aprovação de leis importantes, tem vários projetos de lei lá importantes que ela tem, né, defendido, trabalhado, e a saúde tem sido uma bandeira muito importante, né, na carreira e no mandato da deputada Flávia Moraes em Brasília. Hoje, né, sem dúvida, como coordenadora da bancada, ela tem muitas pautas com relação, né, à área da saúde. E dentro dessa área, né, sem dúvida, né, um dos mais importantes que eu vejo é a lei que foi tratada aqui hoje, que eu estava ali escutando, que é a Lei 12.732, né, que torna obrigatório o início do tratamento do câncer dentro do prazo máximo de 60 dias. Mas, como foi dito, né, hoje me entristece muito, né, também como legislador, como deputado estadual, muitas das vezes a gente aprova várias leis e essas leis só ficarem no papel. Né, quando chega na prática, né, é uma dificuldade muito grande de poder, né, vê-las, né, sendo realizadas, né, com prioridade. E a outra lei que eu acho importante da participação da deputada Flávia é a lei dos 30 dias, né, que quando a pessoa tem a suspeita de câncer, né, que existe o prazo de 30 dias para poder fazer, né, um diagnóstico, fazer os exames necessários para poder fazer o diagnóstico. É um caminho, né, muito importante. E eu falo que só, né, para poder iniciar, eu falo que só quem tem muito amor no coração para entender o que eu estou falando, porque é muito triste, né? Quem aqui já ouviu falar assim, olha, Dona Maria, seu José, está com câncer, foi desenganado, foi mandado para casa para morrer em casa. Vocês já viram falar disso, gente? E façam um favor, visitam uma pessoa dessa. De primeiro parece que era até mais comum, depois da lei ter melhorado um pouco. Mas você chega na casa, você entra dentro da casa, né, você vai até o quarto, parece que já coloca o quarto perto da sala, para ficar mais fácil a visita. Você entra dentro daquele quarto, você olha em cima da cama, está lá, uma pessoa, pele e osso. Remédio, já não faz... Eu queria interromper minha fala aqui para poder, né, convidar o nosso secretário de saúde, Razível, né, uma salva de palmas para ele. Seja bem-vindo, secretário. Você entra dentro do quarto, está lá, pele e osso. Né? E nós temos uma mania muito feia na nossa vida, sabe qual que é? De achar que as coisas ruins só acontecem com os outros. Mas um dia também, certamente, vai bater na nossa porta. Dentro daquele quarto, por 3 segundos, me faça um favor, feche os olhos, imagine se fosse você ou um filho seu deitado ali naquela cama, naquela condição terminal. Geralmente, a conversa é o seguinte, né? Olha, fulano melhorou. Aí depois, do outro dia, morreu. Parece que nem força para morrer a pessoa, né, Luciano, estava tendo, porque realmente é uma tristeza, é uma dor, né, muito grande. E quando nós falamos, e o tema desse seminário não poderia ser mais propício, né, que o problema do câncer é um problema de todos nós temos que caminhar para poder estar resolvendo, cada um tem que fazer a sua parte. É muito bonito virmos aqui, ficarmos nos discursos, né, ficarmos nos projetos de lei, mas qual que é a ação prática, efetiva, para que você possa realmente contribuir, né, para que os cânceres sejam diagnosticados de forma mais precoce e que as pessoas tenham acesso, né, ao tratamento o mais rápido possível. Porque todos nós sabemos, né, que o câncer, né, descoberto, né, ele é tempo dependente. Se você começa o tratamento de forma rápida e eficiente, a chance de cura, um bom prognóstico, aumenta, né, exponencialmente. E quem acompanha isso de perto, né, realmente sabe a dor do que é isso. E quem já passou por isso, né, na família, ainda dá, né, uma importância muito grande para isso.
deputada Flávia tem lá no mínimo hoje, eu poderia numerar aqui, mas depois vocês podem acompanhar nas redes, já tem no mínimo projetos de lei vinculados com o diagnóstico precoce do câncer do colo retal, rastreamento ao câncer do pulmão e tantos outros, né, que são vários, podem acompanhar lá nas redes sociais. Como deputado estadual, né, eu provei, né, alguns projetos importantes também. Dentre eles, né, o que cria a prevenção, né, e a campanha de prevenção e rastreamento ao câncer da tireoide. Né, a lei 12.702. E naquela preocupação de que isso também não ficasse só no papel, né, nós, né, criamos, através do nosso mandato, um programa que se chama Despertar. O que é o programa Despertar? Né? É para que as pessoas comecem a despertar para a questão da tireoide, porque geralmente o câncer da tireoide ele é assintomático. A pessoa não sente nada. Se você não sente nada, você vai fazer a prevenção, né, da mama, do colo uterino, né, mas você não vai fazer o exame da tireoide, né, porque geralmente quem tem algum sintoma da tireoide ou é hipertireoidismo ou é hipotireoidismo. Né, geralmente, quando a pessoa só tem o câncer, né, ele, na maioria das vezes, principalmente na fase inicial, ele é assintomático. E isso, né, é uma realidade. Então, a única forma de descobrir o exame, né, hoje, né, de ponta, né, o exame ouro que a gente faria, seria um simples exame de ultrassonografia que é indolor. Né? Então, para que a nossa lei não ficar só no papel, nós criamos em parceria com a Universidade Federal de Goiás, né, em parceria com a LEGO, o programa Despertar, que é a nossa meta. Nós tomamos, nosso mandato tomou como prioridade, meu e da deputada Flávia, né, ou seja, realizarmos no ano, né, de 2025, 100 mil exames, né, de rastreamento e diagnóstico precoce do câncer da tireoide. Né? Ou seja, e com isso nós construímos uma unidade móvel. Né? E este ano, né, nós já visitamos mais, né, de 100 municípios, já fizemos mais de 30 mil exames da tireoide. No dia 8 de março, né, no Dia da Mulher, nós tivemos, em parceria com a Universidade Federal, nós já realizamos 200 PAF, né, ou seja, aquelas pessoas que fizeram os exames, né, até de janeiro e fevereiro, foram aproximadamente 20 mil pessoas. Deu 200 pacientes que precisavam fazer o parto. Esses, né, nós já realizamos, né, em parceria com o doutor Valdemar, lá do diretor da Faculdade de Medicina, já realizamos todos os PAFs, cumprindo a meta, né, dos 30 dias com relação, né, à realização do exame. Desses pacientes que realizaram o PAF, né, nós temos já, né, alguns, né, diagnósticos, né, de câncer da tireoide, e já estamos encaminhando. Nessa ação também que nós fizemos pelo interior, né, onde realizamos mais de 50, nós estamos fazendo também, né, a pessoa ela chega para poder fazer o trabalho, né, ela escolhe qualquer exame, ela faz qualquer exame, né, e todas fazem o exame da tireoide. Com isso, nós temos conseguido aí, né, fazer, né, uma triagem com relação a isso e dar também a nossa contribuição, né, para que nós possamos não só ficar no discurso, mas também caminhar para ações efetivas que realmente busquem, né, uma viabilidade. E como deputado, né, coloquei também um recurso na Universidade Federal de Goiás, para além de realizar esse exame, que nós possamos também agora encaminhar a realização dessas cirurgias. E para isso, né, com relação específica ao câncer da tireoide, nós estamos lá também com o doutor José Carlos, que é especialista de cabeça e pescoço, para que nós possamos estar fazendo esse trabalho, né, de forma, né, conjunta, né, para que nós possamos fazer, né, realmente encontrar, né, resultados. Nós temos uma grande caminhada pela frente, né, e para isso nada melhor também, né, do que sempre nós procuramos, né, já o doutor Razível, né, ele já sabe desse nosso projeto, ele já foi intimado, convidado, né, para poder participar desse projeto junto conosco, uma pessoa muito acessível, que sempre está disposta a atender, e aqui também os municípios têm dado total apoio e estrutura nas nossas ações, né, vocês, quem quiser acompanhar, pode, né, ver a última ação nossa agora foi em Flores de Goiás, né, quando nós fizemos lá aproximadamente, né, ontem, né, fizemos toda a região Nordeste, fizemos, né, mais
né, de 300 exames de ultrassonografia fazendo esse trabalho. E eu acredito que é isso. São há muitas mãos que nós podemos fazer a diferença. Meu tempo está esgotando, eu gosto de ser rigoroso com relação a isso, vou ter a oportunidade de poder estar respondendo algumas perguntas, mas eu queria encerrar dizendo que eu vi muitas frases bonitas aqui, muita fala para poder, né, de impacto, de significado. E eu quero falar que o caminho, né, está em uma só palavra: amor. Tenha amor no coração e vocês vão fazer a diferença. E é por isso, né, que eu falo que nunca é tarde para poder falar, né, de Deus. E eu quero também falar que nós temos que estar segurando cada vez mais na mão de Deus. E aqui, né, quero citar um texto de Coríntios 13. Né, nem que eu tivesse o dom da profecia, e ainda que eu tivesse todo o conhecimento do mundo, e ainda que eu conhecesse todos os mistérios, e ainda que minha fé fosse tamanha de poder mover as montanhas de lugar, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então façam com amor e vai dar certo no final. Obrigado. Deputado, muito obrigada. Agora com calma, né? Estava terminando ali a minha apresentação. Quero falar aqui, né, da nossa extrema, né, gratidão a todo o trabalho que a gente faz junto com a deputada Flávia, viu? Então, e agora aqui poder, né, contar com a sua presença aqui no nosso fórum. Então, é isso mesmo, né? A gente trabalhou muito com a deputada, inclusive, gente, sobre a lei dos 60 dias, que eu já, né, para alguns de vocês aqui, então, foi a primeira vez que vocês ouviram. Seguimos trabalhando muito, né, a deputada muito envolvida, inclusive, em toda essa discussão em torno da Política Nacional do Câncer também. Estamos trabalhando junto um projeto de lei do Agosto Branco, deputado, né, para a gente ampliar aí a conscientização sobre o câncer de pulmão no país. Então, muito obrigada e mande um abraço meu para ela, por favor. Bom, agora então, secretário, queria passar a palavra, né, já que você está aqui com a gente. Quem está aqui então, né, gente, é o secretário Razível dos Reis, que vai falar um pouquinho, então. Você tem slides, né? Está aqui? Quer usar? Então, fique à vontade. Bom dia a todos. Prazer imenso poder estar participando aqui com vocês. Quero agradecer toda a comissão organizadora, o pessoal do Oncoguia pelo convite. Cumprimentar a todos, cumprimentar a Patrícia, que é a nossa presidente do COSEMES, cumprimentar também o nosso deputado Jorge Moraes, parceiro lá na Assembleia Legislativa. Fala que se não tiver bons companheiros de determinados pontos, a gente não consegue trabalhar não, né, pessoal? Então, assim, se a Assembleia tiver parceira nos ajudando, a gente consegue ter espaço, ter tempo aqui, espaço mental para pensar nas políticas, né? A mesma coisa com o Tribunal de Contas, né, que tem sido parceiro nosso também lá. A gente está aí, né, com um papel importante aí do nosso governador do estado, nosso governador Ronaldo Caiado, com a inauguração aí, futuro próximo aí, do nosso Hospital Cora, que é um grande sonho aí da sociedade de Goiás como um todo, e que a gente está aí avançando a passos largos. Antes do nosso governador Ronaldo Caiado chegar, só tinha tratamento do câncer público, para um hospital público, no Hospital das Clínicas, né? E filantrópicos, né? Hospitais filantrópicos, mas não tinha nenhuma estrutura estadual cuidando do câncer. Eu falo que essa luta contra o câncer é uma luta da humanidade mesmo, né? Uma luta que tem que ser empreendida todos os dias. A gente tem que trabalhar muito com as linhas de cuidado, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce, igual nosso deputado aqui ressaltou muito bem, por ser médico e por ter uma sensibilidade muito grande. A gente sabe que muito se avançou no tratamento, no cuidado do câncer, mas o que mais se avançou foi na questão do diagnóstico precoce. Então, a gente já tem muitas estruturas hoje no Estado atendendo ao câncer, tanto para o diagnóstico quanto os cuidados, o tratamento. A questão também, ali a gente tem Itumbiara, Rio Verde, Jataí, Uruaçu, né, Anápolis, vários locais, e agora construindo o nosso Cora. Então, muitas ações.
Temos ações também, eu sei que a doutora Rosemar vai estar conosco aqui à tarde, acho que na parte da tarde que a doutora Rosemar vai estar, né? Com relação... É uma grande inovação, né, pessoal? Porque a gente falar do câncer de mama, né? E a gente saber que tem uma parte do câncer que é um câncer herdado, né? Que tem o câncer aleatório, o câncer herdado, e a gente poder também fazer o rastreio através do painel genético do câncer de mama herdado e a gente poder, inclusive, fazer uma cirurgia redutora de risco e a cirurgia reparadora das mulheres, por exemplo, que tiverem na família mais de 2 pessoas em linhas diretas ou colaterais aí, que tenham câncer, e a gente, com a parceria com a Universidade Federal de Goiás, a gente já está conseguindo fazer também esse painel genético aí, para que a gente possa estar tratando das pacientes antes delas desenvolverem o câncer, antes delas nem suspeitarem que tenha câncer, antes de encontrar um nódulo na mama, que muitas vezes a gente já está perdendo a batalha ali, né? A gente já conseguir fazer esse diagnóstico e evitar que a pessoa desenvolva o câncer. Então, aquela cirurgia que a Angelina Jolie fez, né, que ficou muito famosa, né? Então, isso a gente já é uma realidade em Goiás, né? A gente já consegue fazer esse rastreio também em Goiás. Então, a gente está trabalhando muito para a gente ampliar. Toda vez que eu recebo um município na minha sala, deputado e secretária de saúde, presidente do COSEMES, a gente mostra os dados, né? Olha como que está o citopatológico aqui, como que está a questão aqui da mamografia, né? Como é que está a cobertura da mamografia, como que a gente está fazendo para a gente não ter o diagnóstico tardio, né? Mas é um grande desafio enquanto política de Estado. Mas nós estamos trabalhando muito aí para garantir que cada vez mais a gente tenha essas linhas de cuidado bem montadas, né? A gente foi dos primeiros a entregar lá a questão do programa Mais Especialidades, que tem a oncologia também nessa questão. Fizemos todo o desenho juntamente aí com a parceria do COSEMES, para que a gente consiga realmente diagnosticar rapidamente e obedecer todos os prazos que são os prazos da doença, né? Eu falo que a gente tem que ter meta de tempo, porque as doenças têm meta de tempo. Então, é preciso que a gente trabalhe com esses prazos e a gente possa fazer todo o cuidado do tempo adequado. E, dessa forma, a gente garantir realmente que a gente tenha relevância, que a gente garanta a sustentabilidade do SUS, que a gente tenha o que a gente chama de economia alocativa, né? Que é o real que a gente coloca na prevenção, ele vale mais, né? Tem até o adágio popular aí, né, que prevenir é melhor que remediar. Eu falo que a gente tem que vencer alguns ditados também, né? Porque antigamente, né, deputado, não tinha cura muita doença. Então as pessoas achavam que o diagnóstico matava, não era? Então não podia nem falar o nome, né? A pessoa está com aquela doença. Muitas vezes era o que a gente ouvia, está com aquela doença, né? Porque achava que essa doença, o diagnóstico dela matava. Então tinha muita questão. Eu lembro muito lá no interior, que o pessoal fala assim, fica aí no médico não, quem procura acha, né? Hoje a gente no câncer, com a evolução do tratamento, a gente tem mudado isso, né? Fala, gente, vai ao médico, porque quem procura, cura, né? Porque a gente vai lá, diagnostica precocemente e cura aquela doença que seria incurável se ela estiver no estágio avançado. Então isso é muito importante. Então a gente tem trabalhado muito com essas questões, e é preciso que a gente tenha esse apoio da sociedade. Então, esse evento aqui é muito rico para nós todos, porque a gente, como diz um professor meu na faculdade, a gente só cumprimenta quem a gente conhece, não é isso? Então, a gente tem que levar esse conhecimento para a sociedade como um todo, essa suspeita, né? Suspeitar, fazer os cuidados, fazer a mamografia, fazer a colonoscopia. Nós tivemos agora o Março Azul lá em Goiás, fizemos lá em uma semana com a participação de vários profissionais do país, né? Fizemos lá quase 500 colonoscopias em uma semana. Olha, que coisa fantástica, né? E aí quantos pólipos foram retirados ali,
quantos tumores que foram diagnosticados precocemente ali também, né? A gente distribuiu lá o FIT teste para saber se tinha sangue oculto nas fezes, e agora a gente vai pegar os dados todos ali de Goiás, da cidade de Goiás, que tem um pouco mais de 25 mil habitantes ali, e estender isso para o estado, né? Porque com esse aprendizado lá a gente vê assim, onde que foram os piores preparos para fazer a colonoscopia? Porque o paciente morava distante. Então, se ele mora distante, ele tem um preparo para fazer, às vezes o preparo não chega bem feito. Aí a gente percebeu também que precisava fazer a biópsia na colonoscopia mesmo. Então, não esperar marcar outra colonoscopia para fazer a polipectomia, já fazer ali durante a primeira colonoscopia, que talvez a gente perca esse paciente, ele não retorne mais para fazer outra colonoscopia, dependendo de como que ele achou a experiência da colonoscopia, ou se ele mora distante, depois ele não consegue retornar mais, e a gente não retira aquele pólipo, ele acaba evoluindo também para um câncer, né? Então, tudo isso a gente está agora pegando os dados todos e estudando essa questão também para a gente expandir esse março azul que a gente fez lá para todo o estado de Goiás. E o Goiás todo rosa nosso, ele é Goiás todo rosa porque ele é o ano todo, não é só o outubro rosa. É Goiás todo rosa, né? Eu falo que a gente tem que colorir o mapa de Goiás rapidamente antes que a gente tenha o avanço da doença. A gente tem que avançar a política de saúde mais rápido que o avanço da doença. Então, é muito importante a participação de vocês. Eu sei que aqui tem diretores de hospital, mas também tem usuários do Sistema Único de Saúde, tem muitos familiares de pacientes, quase todo mundo, né, conhece alguém que tem câncer ou que teve câncer, que se tratou do câncer, ou perdeu algum familiar pelo câncer. Então, essa é uma luta que a gente empreende desde o início da humanidade mesmo, desde que a gente se entende por gente, desde que começou a medicina, é uma luta nossa lutar contra o câncer. E para a gente conseguir o que a gente fala que é a integralidade, a gente precisa da participação da população, né, fazendo todo esse cuidado de saúde, para a gente ter uma sociedade mais saudável e a gente consiga combater as doenças na hora certa. E o outro princípio do SUS, que é extremamente difícil da gente alcançar, que é o princípio da equidade. Então, essa informação tem que chegar nos 4 cantos de Goiás. E a gente, independente do CEP das pessoas, a gente conseguir também cuidar delas, independente do local que elas moram, se elas moram na região rural ou na região urbana, e dessa forma a gente cuidar das pessoas como um todo, que é um pedido do nosso governador também, a gente movimentar a saúde, a gente atender adequadamente as pessoas, garantir a relevância do SUS, oferecer uma vida digna para todas as pessoas e ajudá-las a desenvolver o máximo do potencial das suas felicidades, que ao fim e ao cabo é o que nós todos queremos, uma sociedade saudável e as pessoas felizes. Parabéns a todos pela organização, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, secretária. Muito obrigada. Eu acompanhei à distância, viu, secretário, toda esse piloto das colonoscopias, né, do desenho aí, estava acompanhando muito, né, com os médicos que estavam liderando essa iniciativa. E, bom, pelo que eu entendi, provavelmente acho que vai ser a única cidade do mundo, né, rastreada para o câncer, né, pro câncer coloretal, né? Então tem um piloto incrível, né, para a gente poder aprender, sem dúvida nenhuma, né, e pensar em como expandir. Muito, muito bom te ouvir, ainda mais falando na expansão já. Muito bom, muito bom. Bom, vou passar a palavra, então, para a Patrícia, por favor. Bom dia a todos os presentes, é um prazer estar aqui com vocês. Enquanto gestora, agradecer, né, a Luciana e todo o Instituto Oncoguia por nos reunir, gestores, técnicos, especialistas, para discutir um tema de tanta relevância. E a minha encomenda não foi fácil, porque falar de rede, de integração, de como conectar
Acredito que não é um desafio só de gestores, mas também de todos os profissionais que estão na assistência e uma angústia para os especialistas que estudam tudo isso. E aqui, falando da importância da integração das redes de atenção para a oncologia, a gente traz um pouco os problemas, né? Se a gente vai falar de qual é a estratégia para transpor, vamos aqui no início problematizar. Quando a gente fala de fragmentação hoje da jornada do nosso paciente, ela é sofrida, não só na região centro-oeste, mas acredito que em todo o Brasil ele sempre está numa fila. A gente fala de uma atenção primária que precisa acolher, direcionar, coordenar e absorver mais de 80%, né, dos problemas em saúde, mas ela está preparada para tal complexidade? Nem no nome, né, que é a atenção primária. Então, aí já começa a nossa primeira problemática para a fragmentação, porque nós temos diferentes níveis de atenção, mas a gente fala de serviços que precisavam estar conectados, referência, contra-referência, o paciente ser de todos e assistido de uma forma complementar e cooperativa e não encaminhado daquela forma de que eu passei aquele problema para alguém, para frente, e desconheço o caminhar daí em diante. A gente fala também, quando a gente fala dessa fragmentação, a gente precisa citar as dificuldades de sistema de informação também. Luciana apresentou os dados. Quando a gente fala assim, o paciente está perdido, aí, às vezes, o que chega para nós gestores, chega um encaminhamento sem nenhuma descrição, sem exames que o paciente já fez, já realizou, já tem um resultado ali relevante para constar naquela referência, naquele encaminhamento, mas não está. E aí a gente busca o prontuário, está pior do que o encaminhamento. Aí, no prontuário, ele nem suspeito é e ele entra numa fila como um paciente comum, sem nenhum grau de risco e de complexidade, e disputa uma vaga a uma consulta, muitas das vezes eletiva, sem também estar marcado com prioridade. Então, ele está sempre na fila. Quando ele consegue a consulta, ele entra na fila do exame e, daí por diante, a gente já sabe como é que ele está totalmente perdido nessa rede. Aí, acesso. Quando a gente pensa em acesso, se a gente fala de paciente certo, no local exato e no momento que ele precisa, aí sem comunicação não adianta a gente falar em otimizar o acesso. E hoje a gente tem dificuldade de comunicação até dentro dos nossos municípios. Se a Luciana apresentou que mais de 50% desses pacientes estão recebendo assistência fora dos seus municípios e não existe comunicação nem dentro do município, acredito que também esse é um grande desafio que a gente precisa transpor, né, para conseguir o acesso correto e no momento exato que o paciente precisa. Isso tudo leva o quê? Leva um imbróglio danado, tanto no processo de diagnóstico, quanto, quiçá, o acesso à terapêutica que ele necessita. Quando a gente levanta desafios, eu acho que é fundamental a gente pensar assim, formulação de políticas públicas. Muitas, como foi apresentado aqui, existem alguns protocolos, diretrizes, todos nós conhecemos. Quando perguntou da lei de acesso, aí a gente vai mais um pouquinho adiante e pensa, nossos POPs nos serviços, chega um profissional que é admitido, porque a nossa rotatividade também é um grande desafio, quando a gente pensa em qualificar processos, eles conhecem ou está na gaveta? Como que está essa terapêutica, essas diretrizes? Ela existe, o meu ponto de atenção tem, mas todos os profissionais que trabalham comigo conhecem? E eles que estão ali, eles sabem para onde que eles devem solicitar algum tipo de apoio diagnóstico quando ele precisa? O que está a dispor dele nessa rede? Porque se a gente fala em rede, para construir uma rede, a gente precisa de uma teia, de um emaranhado muito organizado. Ela existe para trazer todas essas respostas e provocações que eu estou aqui levando para vocês? Então, se a gente fala de equidade, de dar mais para quem precisa de mais,
né, nessa rede que deveria ser resolutiva e funcional, aí a gente pensa naquele... vamos compreender. Vamos compreender. Se eu estou falando nesse emaranhado, quem compõe a rede? São só os serviços e os pontos de atenção? Não. Eu tenho também a população que precisa ser alcançada com uma comunicação assertiva, porque se câncer, hoje, a gente pensa em vamos quebrar paradigmas, como a doutora falou, a médica da família, será que nós estamos mesmo em pleno século XXI avançados nesse sentido, ou a gente diariamente, com o apoio do Instituto Oncoguia, não tem que combater fake news o tempo todo e informações que tumultuam, que também atrapalham aquele acesso, né, que desorientam ao invés de orientar. Então, a população, precisamos comunicar com ela, porque nós, profissionais de saúde, a gente sabe comunicar muito bem entre nós, mas a gente não sabe conversar para fora. E se a gente está falando de um tema tão relevante, a gente precisa aprender a dialogar com a população. E aí buscar tudo que a gente precisa para apoiar, que são os sistemas de apoio, né, os pontos de atenção secundário e terciário, porque a gente precisa que esse paciente transite em todos os pontos de atenção de uma forma muito ágil e eficiente. E aí a gente tem que pensar também no processo de logística. Aqui no estado de Goiás, como o Dr. Razível apresentou, o Estado avançou muito na gestão de serviços complexos, na oferta de serviços secundários e terciários. E aí, nós, municípios, dependemos da organização do nosso transporte sanitário para que esse paciente vá para esse acesso. E, muitas das vezes, é um acesso de 200, 300, 400, 500 quilômetros, porque, se eu estou falando de complexidade, densidade tecnológica, eu preciso de uma capacidade instalada para atender. Então, eu preciso, sim, preparar o meu sistema logístico para dar esse acesso ao paciente que precisa. E não cancelar aquela vaga tão aguardada, muitas das vezes, pelo problema na logística do transporte. E aí, se eu compreendi a rede, se eu sei que conectar tudo isso é crucial e fundamental para o funcionamento eficaz e para a qualidade do cuidado, se eu estou falando de uso eficiente de recursos, de melhoria da qualidade da segurança do paciente, né, implementar uma rede que tenha uma comunicação entre todos os atores, entre todos os serviços, entre todos os níveis de atenção, prontuários bem alimentados, sistemas de regulação integrados e conectados, população informada, aí a gente vem e entende tudo que o cuidado oncológico requer. Porque se eu conseguir tudo isso, com certeza eu expandi acesso, eu melhorei a acurácia de uma anamnese dentro do meu serviço, para eu não precisar encaminhar naquele estágio avançado que foi mostrado ali, mas para eu dar a chance do paciente de um prognóstico ótimo, né, de um melhor prognóstico, pelo tempo em que eu consegui suspeitar e diagnosticar aquela necessidade que ele precisa. E, assim, eu consigo reduzir desigualdades e tudo aquilo que foi falado aqui, que a gente trabalha as prevenções e a promoção de saúde, a minha rede inteira está trabalhando isso. O que a minha atenção primária está fazendo, a minha rede secundária, ambulatorial, equipe multiprofissional, a hospitalar, o pronto-socorro, a urgência e emergência, eles estão falando a mesma língua? Ou aquele paciente está orientado de uma necessidade aqui, mas ele saiu por aquela porta e entrou no outro serviço, que muitas das vezes é o apoio diagnóstico, ele não sabe e começa a, mais uma vez, desorientar um paciente que iniciou orientado. Então, mais uma vez aqui, para eu ter uma rede eficiente, eu preciso de uma comunicação não só entre nós, atores assistenciais e gestores, e pontos de atenção, e pontos de apoio diagnóstico, e pontos de apoio de logística e transporte, mas também população, mais uma vez. E aí a gente já respondeu do porquê que integrar é crucial, né? Eu vou otimizar o tratamento, eu vou trazer uma abordagem multidisciplinar que, nisso,
o SUS está disparado na frente da saúde suplementar, aquele olhar integral e não fragmentado, aquela rede que busca encaminhar menos. A doutora no paliativo mostrou a teleinterconsulta, né, que a gente precisa também trazer a tecnologia da informação para qualificar a nossa rede, para reduzir distâncias, que é crucial se a gente está falando de câncer, e para trazer o que o paciente precisa para mais perto dele. Isso tudo só vai fortalecer o nosso sistema de saúde. Governança e gestão compartilhada, essa mesa retrata isso. Nós estamos aqui com a representação municipal, com a representação estadual, né, com o legislativo, que hoje não existe eficiência em nada se a gente apartar as discussões técnicas das políticas. Porque quem desenvolve a política pública, quem vota, quem propõe, quem distribui o financiamento, quem traz a emenda parlamentar como uma estratégia eficaz também para atender mais e melhorar o acesso, está no parlamento. E aí a gente traz a pesquisa, a ciência, a inovação, as parcerias, né, as ONGs, os networks, as instituições que vêm para buscar a potencialidade que existe em cada um e unir e agregar isso tudo. Essa articulação também é fundamental. Envolver os pacientes e a comunidade. Por que a comunidade? Quando eu tenho um paciente debilitado, como o Dr. George bem exemplificou aqui, eu tenho que lembrar que, junto dele, muitos sofrem. Não é só ele. Eu não posso olhar só para o meu paciente. Se eu estou falando de rede, eu preciso olhar para quem está acompanhando o meu paciente. Porque hoje, nesse período matutino, nós também assistimos que o desemprego está entrelaçado aqui, né? Muitas pessoas têm que se abdicar da sua atividade laboral para cuidar. Como que ela está? Ela está motivando, ela está sensibilizando, ela está com energia suficiente para partilhar tudo o que aquele paciente precisa, que nós também falamos aqui do acolhimento, do cuidar e não tratar. A rede, se ela trata, ela precisa melhorar, porque hoje a gente já fala de cuidado, a gente precisa cuidar. E monitorar e avaliar o tempo todo. Por quê? Se a gente está falando de uma rede, eu preciso aferir a resolutividade dela. Na hora da gente fazer nossos contratos, nós estamos contratualizando por metas? Nós estamos fazendo auditorias para aferir os resultados e o alcance do que aquele serviço entrega? Ou só contratualizando a reviria? É uma reflexão importante também para a gente conseguir a operacionalização mais efetiva dessa rede. Incentivos e financiamento, a Luciana já falou, eu não vou me ater, porque a gente, quando pensa em tudo, a base, a lógica da base é a sustentação financeira daquilo que a gente propõe, e aí também a gente fala das parcerias e das responsabilidades de todos os entes, municipais, estaduais, federais, trazendo aí, mais uma vez, as parcerias das instituições e do legislativo para conseguir isso tudo. E, para fechar, eu acho que a gente já falou demais em desafio, vamos falar um pouco de oportunidade. Vamos trabalhar, cada um de nós aqui, como atores, para mudar cultura e quebrar resistências? Por quê, Patrícia? A gente vem para um fórum como esse, a gente sai provocado e chega nos nossos locais e já começa a propor as mudanças. Aí tem resistência dos profissionais, tem resistência da gestão e governança, tem resistência da equipe do planejamento, que isso está fora do que eles pensaram, e tem resistência da própria população. Depende de quem mudar isso tudo, de nós. Se nós acreditamos no que nós propomos, nós vamos, sim, construir uma rede eficiente e que atende com equidade e integralidade aquele paciente que a gente precisa. E assim, quando a gente fala em não, o paciente tem resistência, tem, porque se a gente está trazendo a possibilidade da teleinterconsulta aqui no estado de Goiás para levar serviços de média e alta complexidade para cidades de difícil acesso, como foi citado aqui a Nordeste, tem paciente que não quer consultar. Tem paciente que fala não. O médico está lá do outro lado? Não, não quero.
quando sair uma vaga presencial, mesmo que seja lá em Goiânia e eu tenha que viajar 4 horas e 50 minutos para ir, mais 4 horas e 50 para voltar, eu prefiro. E aí, será que a gente está agilizando aquele processo, que é de diagnóstico e terapêutico? Então, a gente precisa focar na oportunidade para a gente melhorar o nosso convencimento. Essa responsabilidade é só nossa. E, assim, a esperança nasce onde há diagnóstico precoce e tratamento digno. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Patrícia. Que bom ter você aqui com a gente. Bom, e aí agora, acabei de reconhecer a Cris. A gente trouxe direto de Brasília, tá? A Cristiane Bastos Daniel é coordenadora do Registro de Câncer de Base Populacional, lá da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E a Patrícia vai falar para a gente, então, gente, né? De novo conectando aqui sobre a importância dos dados e vai contar para a gente, então, essa experiência de ter em Brasília a notificação compulsória de câncer, tá? Muito bom, Patrícia. Cris, obrigada por estar aqui. Só para frente. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer inicialmente o convite da gente estar podendo mostrar o nosso trabalho em relação à notificação compulsória do câncer e como ferramenta para a melhoria da incidência no Distrito Federal. Então, são 10 anos desde a primeira publicação e agora a gente está colhendo os frutos. Só para contextualizar, o Distrito Federal ele tem 3,24 milhões de habitantes, com a estimativa de 6.240 casos de câncer sem pele não melanoma para o ano de 2025. Já é a segunda causa-morte no DF desde 2009, e com um número aproximado de 3 mil óbitos de câncer. Então, por que a gente teve essa intenção de estar colocando a notificação compulsória do câncer no Distrito Federal? Ela surgiu em 2015, nós estávamos com as bases desatualizadas do registro de base populacional. Só para contextualizar, o registro de base populacional ele é o registro responsável pelo cálculo da incidência e da prevalência. A gente estava, na época, com um incentivo financeiro do Ministério para quem tivesse as bases atualizadas. Precisávamos ativar e implantar vários registros hospitalares de câncer. O registro hospitalar de câncer ele é o registro responsável pela notificação dos casos dos hospitais da rede pública e, por meio deles, é possível avaliar a assistência oncológica do hospital. Tínhamos muitas dificuldades. Uma das principais causas da notificação compulsória foi a questão da dificuldade de acesso às redes privadas. E uma equipe extremamente reduzida. E também, na época, a gente teve o reconhecimento da CBO para o registrador de câncer. Então, trazendo uma linha histórica a respeito das nossas portarias. A primeira foi em 2015, foi a portaria 148. Nessa portaria, a gente trouxe a notificação compulsória e a gente fez a identificação das fontes notificadoras. Quando eu digo fontes notificadoras, são unidades de saúde responsáveis pela notificação. Então, entendemos e identificamos que 67 fontes seriam interessantes para estar fazendo a notificação, que foram os hospitais, as clínicas oncológicas e os laboratórios. E a gente fez o treinamento de 20 fontes na época. Em 2016, a gente percebeu a fragilidade da questão da institucionalidade, do registro, da coordenação permanente do registro dentro da Secretaria de Saúde, porque não existia um local para a nossa coordenação. Em 2017, em 2018, a gente viu a necessidade de estar sensibilizando tanto a rede pública quanto a rede privada para a questão da notificação. Então, a gente foi referenciado no plano oncológico, na época, e teve a criação de um movimento dentro da nossa coordenação referente à Rede Sentinela de Combate ao Câncer, para sensibilizar as redes privadas que ainda não estavam notificando.
E aí a gente viu a necessidade de, em 2019, fazer uma republicação, principalmente porque, em 2018, teve a publicação da portaria da Lei 13.685, né, que é a da notificação compulsória a nível federal. Então, a gente quis dar notoriedade a essa lei, que ela não estava ainda regulamentada pelo Executivo. A gente trouxe para o Distrito Federal essa força dessa lei. Então, foi bem interessante que, nessa republicação, nós definimos como que seriam os envios da rede pública e da rede privada, e o principal ponto foi a inclusão da SVS como fiscalizador do processo. E aí o modelo da rede privada para a rede pública, ela cumpre a determinação do INCA, ela envia as bases pelo CIS integrador e ela está no calendário, 2 anos calendário. Então, isso é uma diferença da nossa notificação. E a rede privada, ela é responsável por enviar os casos trimestralmente, ano calendário, de forma externa. Então, são planilhas que a gente faz a captação dos dados. Esse é o fluxo de envio das notificações pela rede privada. Todas essas informações, elas são informações exigidas pelo sistema, o CIS Base POP, que é o sistema que eu utilizo para estar fazendo a identificação nos casos para incidência. Então, tem todas as formas que as variáveis têm que vir descritas. E, vou passar aqui só um pouquinho, gente. Esse é o modelo de planilha que as fontes notificadoras elas são obrigadas a estarem enviando, né? Então, trimestralmente, por um e-mail institucional, essas bases são recebidas e nós emitimos comprovantes, porque, quando a vigilância faz a fiscalização, ela cobra esse comprovante de envio. Semestralmente, enviamos relatórios para a vigilância sanitária para informar quais as fontes que estão em descumprimento, para que sejam fiscalizadas. O que a gente pôde observar? Que, de 2019 para 2025, essas são as notificações recebidas pela rede privada. Então, teve um aumento significativo em 2020, pela questão da pandemia, a gente teve dificuldade em relação às notificações, mas de 2022 a 2024, 2020 a 2024, a gente observou 66% de crescimento, de acúmulo de crescimento. Isso uma questão com apoio da fiscalização. E aqui a gente tem um perfil das fontes notificadoras da rede privada. Então, daquelas 67 fontes que nós identificamos inicialmente, hoje a gente tem praticamente 50% delas informando, e isso é muito interessante para a gente observar a questão da sensibilização contínua e da fiscalização. Então, assim, os hospitais eles são os principais participantes, mas os laboratórios são os mais constantes. Esse é o perfil das notificações por tipo de fonte da rede privada. Então, é interessante observar que, desde 2019 até 2024, o nosso grande fornecedor, digamos assim, de notificações é o laboratório. O laboratório ele é responsável por 90% das notificações. Isso também é interessante a gente lembrar que a gente faz o catálogo dos anos, a gente faz a captação das bases de ano calendário. E evidenciamos aí o amadurecimento da rotina de notificação pela rede privada. Então, existe uma constância. Quando algum laboratório não envia, a gente já percebe pela questão do número de casos. Essa é a contribuição dos nossos registros hospitalares de câncer. Antes da legislação, tínhamos menos registros fornecendo base, e também pelo trabalho das meninas da coordenação do registro hospitalar de câncer, dando treinamento, fazendo visita em loco. Teve uma melhoria significativa em relação à qualidade e quantidade dos casos. Aqui já são os nossos frutos da notificação, porque o registro de base populacional, a gente fica mais ou menos há 5 anos calendário.
Então, todas aquelas informações que estavam sendo fornecidas em 2019, esse ano a gente fez a consolidação da base. E aí a gente conseguiu... Deixa eu só ver se tem um... Ah, não. A gente conseguiu observar que mais de 60% das nossas informações de casos definitivos, que são os casos de incidências, eles vêm da rede privada. E uma grande parte desses casos dos laboratórios. Então, é interessante observar que isso é o início da jornada do paciente. Por isso que é tão importante essa questão da notificação pelos laboratórios. E hoje a gente está fazendo o preparo das bases de dados de 2020 a 2021, porque o que acontece? A gente recebe essas notificações, a gente arquiva, e, em um determinado momento, a gente faz a análise desses casos. Então, para que seja feita a migração para o sistema dos casos definitivos, que existem pacientes que já estão cadastrados, a gente precisa fazer todo um preparo de casos. E é bem complexo, demorado. Então, a gente vai estar trabalhando, nesse ano e para o ano que vem, com 35 mil casos. E a gente está com um projeto em andamento que chama Sistema de Gerenciamento de Notificações do Câncer, do DF, juntamente com a CETINF, nossa coordenação de informática. E, nesse sistema, ele é um validador de arquivos em CSV. Então, ele praticamente vai fazer auditoria dos envios. Essas bases que a rede privada envia, ela vai ser validada por meio desse sistema. Então, eles vão ter que fazer toda a completude das informações. Eu apenas vou estar recebendo e arquivando, porque hoje eu faço toda a análise, eu faço a correção das variáveis, e isso faz com que a gente demore muito tempo para fazer uma migração, para poder fazer um fechamento de base. Então, com esse sistema, a gente vai ganhar agilidade, talvez, de uns 4 meses. É mais ou menos assim, a gente está na etapa de teste de ambiente, validador, né? Aí a fonte ela vai escolher o arquivo em CSV, e, caso ele esteja com alguma variável diferente do dicionário de dados, o sisteminha ele vai acusar, e aí a pessoa vai ter que fazer a completude da informação, em relação a CPF, em relação a data de nascimento, qualquer informação. E o que a gente observou nesses 10 anos de notificação compulsória? Que é fundamental a gente ter um plano de ação bem estruturado e, principalmente, ter os laboratórios como parceiros, em seguida, os hospitais e as clínicas. E também a gente constatou algo assim muito importante, que, às vezes, menos é mais. Porque antes você ter todas as fontes notificando do que boas fontes com qualidade de informação. E é fundamental manter a parceria com a vigilância sanitária para a consolidação dessa rotina de envio, que hoje a gente já percebe uma questão de amadurecimento, principalmente das fontes de laboratório, que são as fontes que a gente não pode perder. Então, com isso, a gente consegue observar que, realmente, a notificação compulsória ela traz significados, assim, significativa real para a questão do aumento da incidência, para o aumento do número de casos. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Cris. Bom, vou aproveitar, então, gente, né, a presença aqui dos nossos convidados da abertura para fazer uma pergunta, né, para que a gente consiga seguir o nosso fórum. Secretário, posso começar com você? Então, acho que a gente está falando muito aqui, né, dessa organização do sistema, e, claro, desse desafio, né, da gente garantir para que esse paciente chegue mais rápido. Eu queria te ouvir um pouco, secretário, com relação à parte do tratamento. Né? Tem hoje, né, alguma iniciativa em andamento relacionada nessa discussão tão importante? Claro, né, tem essa política nova chegando, tem uma discussão nacional aí em torno da nova, né, desse novo desenho aí de um financiamento, mas tem alguma iniciativa local que você podia compartilhar com a gente? Ok. Obrigado pela pergunta, né? Primeira questão assim que a gente está trabalhando para organizar é realmente a questão da fila, né? Como que a gente organiza
que a gente está até chamando de lista, porque a gente precisa realmente quantificar, pegar todos os dados dos municípios. A gente implantou agora um sistema que é o SIGO, que é o sistema, que é a Saúde Integrada de Goiás, que a gente está chamando, porque a gente consegue agora ver tudo que está acontecendo em cada um dos 246 municípios e, dessa forma, a gente programar o cuidado para os pacientes, né? Sem a gente conhecer a demanda adequadamente, dificilmente a gente consegue organizar a capacidade. E na parte de tratamento mesmo, de quimioterapia, nesses avanços todos, a gente está agora com Itumbiara, que a gente já organizou, já estamos fazendo tratamentos lá, Rio Verde também, Anápolis, Uruaçu, e agora com a construção do CORA, a gente também avançando nessa parte do tratamento. O CORA, para vocês terem ideia, na parte do tratamento a gente é o único hospital da região centro-oeste aqui que tem uma ressonância nuclear magnética dentro do centro cirúrgico. Então, é possível que o médico, por exemplo, que esteja fazendo a ressecção de um tumor cerebral de uma criança, por exemplo, que ele já faça a ressonância no pré-operatório e, dessa forma, ele verifique se tem que fazer alguma retirada a mais, está ficando lesão, mesmo com neuronavegação, é importante ter a imagem também. A gente vai ter também no CORA o transplante medula óssea, né, que a gente já tem agora também no nosso HGG, no Hospital de Goiânia, aqui no Hospital Geral de Goiânia, que a gente tem também esse transplante de medula óssea. Já fizemos alguns transplantes de medula óssea no HGG e vamos avançar agora também com o CORA. Ou seja, estamos avançando bastante aí na questão do tratamento do câncer, principalmente cuidando para que as nossas crianças, que é a primeira parte do CORA agora é a parte infanto-juvenil, para a gente não precisar encaminhar para Brasília, né? E os pacientes para Brasília, para São José do Rio Preto, para Ribeirão Preto, para Curitiba, que nossos pacientes, as crianças estão distribuídas aí no país para receber esse cuidado. E a gente vai poder trazer essas crianças de volta, cuidar dessas crianças aqui e, além do mais, cuidar além do estado de Goiás, cuidar da parte aí do centro-oeste, pacientes do norte, né? O Henrique Prata já fez contato comigo, juntamente com o secretário de Rondônia, por exemplo, que quer que a gente receba algumas crianças aqui também, para não deixar todas descerem para Barretos. Eu estou vendo aqui o doutor Mário. Doutor Mário vai ser o nosso diretor. Fica de pé, doutor Mário, por gentileza. Não posso deixar de passar vergonha do doutor Mário. Doutor Mário vai ser nosso diretor aqui do CORA. Tá chegando aqui para se somar com todos nós aqui para esse cuidado aqui. Doutor Mário tem muita experiência e vem nos ajudar imensamente aqui, montando uma equipe fantástica ali para a gente já começar esse tratamento adequadamente e além dos muros do hospital, porque trabalhar a linha de cuidado, o Hospital de Amor de Barretos, ele faz parte de uma rede que chama Rede Amarte, que ajuda, inclusive, na questão do treinamento, capacitação, né, nesses protocolos todos do cuidado adequado para os pacientes que tenham câncer. Então, isso vai melhorar não somente o tratamento no hospital, mas todo aquele raciocínio que a gente já fez aqui, que é de fazer o diagnóstico precoce e, dessa forma, aumentar a percentagem de cura, já que a gente consegue atender o paciente numa fase menos avançada da doença, né? Então, isso é muito importante, que a gente realmente tenha foco na questão do diagnóstico assertivo. A gente vai estar trabalhando com telesaúde também, telemedicina e as nossas redes, integrar a rede. Estamos colocando agora um projeto que eu estou com muita expectativa também, que é uma parceria com o IHI, com o Einstein, para a gente integrar os esforços de todos os hospitais, melhorar o giro de leito, reduzir tempo médio de permanência e, dessa forma, ampliar a capacidade dos nossos serviços e ajudar nesse diagnóstico rápido, precoce e o tratamento assertivo. Muito obrigada.
Deputado, como é que o Legislativo pode ajudar? Acho que participando ativamente, mas também fiscalizando, né, e contribuindo para que essas mudanças de fato aconteçam. Acho que está ligado. Tá. Isso. A Assembleia Legislativa, acho que o governo federal, acho que foi colocado, além de criar as leis, nós temos que ajudá-las a colocá-las em prática, fiscalizar, acompanhar, né, e ver realmente se os recursos estão sendo bem aplicados, né? A demanda é muito acima ainda da capacidade, né, das ações, então nós temos que buscar, né, parcerias, né, e eu acho que a função da Assembleia Legislativa é de que não fique só, né, no discurso, só na aprovação das leis, mas que passe também, né, pelas práticas, né, que ela também encaminhe, né, os recursos para os municípios, né, de forma sistematizada e de forma organizada, né. Por exemplo, né, nós temos um projeto, né, que não é só na área do câncer, né, mas que é um programa, né, com o Serof, que é o programa Novo Olhar, né, onde nós já encaminhamos, junto com a deputada Flávia Moraes, mais de 12 milhões e já foram feitas mais de 6 mil cirurgias de catarata, né, atendendo os municípios goianos. Né, junto com a Universidade, né, Federal de Goiás, né, nós ajudamos a criar lá recursos para poder montar, né, a UTI pediátrica, né, para, né, que os pacientes, né, cirúrgicos, né, de tumores de câncer pudessem ali, né, fazer a cirurgia e serem ali atendidos, porque até então, né, esses pacientes eles operavam no Hospital das Clínicas e o grande problema é que eles acabavam a cirurgia, eles tinham que se deslocar, né, ir para a UTI, né, do GOL. Isso é inadmissível, isso chega a ser vergonhoso para nós, né? Então, né, detectando esse problema, né, nós injetando recursos no local adequado, no local certo, buscando parcerias, né, adequadas, com responsabilidade, né, que nós podemos, como Poder Legislativo, né, alocar recursos e buscar efetivamente a solução de problemas tão importantes, né, com relação, né, ao tratamento do câncer. Nesse momento agora, quando eu falo do rastreamento e prevenção do câncer da tireoide, né, nós estamos já colocando recursos também para a faculdade para que possa realizar os PAF, que é a punção aspirativa com agulha fria, daqueles nódulos que são suspeitos, né, em tempo de, no máximo, 30 dias, e assim já encaminhar esses pacientes para que possa fazer, né, a sua cirurgia o mais rápido possível. E assim gerar uma economia muito grande, né, para o Estado e também, né, para os municípios. Eu acredito, né, que nós temos que avançar ainda mais. Eu tenho visto que, para nós, que quem conhece já, né, o CORA, né, a gente com esperança muito grande para todos nós. A Assembleia Legislativa também colocou recursos, né, ali para a construção do CORA, né, porque nós entendemos que, além de se fazer, né, nós temos que priorizar a qualidade do atendimento. Já que vai fazer, nós temos que fazer com qualidade, fazer bem feito, fazer com o que existe hoje mais moderno. E eu digo também, né, que, como deputado, né, eu vejo aqui falar muito, né, do diagnóstico precoce, e essa, sem dúvida, é a nossa missão. Eu falo que, primeiro, nós temos que despertar o coração das pessoas. E eu falo que o conhecimento é o caminho. Então, eu criei, como deputado, lá na Assembleia Legislativa, um programa na TV Alego que chama Semeando Saúde. E eu tenho levado vários profissionais em diversas áreas para poder discutir todos os temas, principalmente com relação à questão dos cânceres, porque, para mim, é inadmissível, é inaceitável, como médico, ver que, em pleno século XXI, nós estamos ainda tendo mulheres morrendo com câncer de colo de útero. Isso é uma vergonha, né? Então, mas a pessoa só vai ter, né, a vontade de poder fazer seu exame se ela tem pelo menos um conhecimento mínimo. Ou seja, então eu falo que, através desse projeto lá do programa da TV Assembleia, nós estamos buscando despertar no coração das pessoas o interesse para que elas possam fazer, né, seus exames preventivos. E eu não tenho dúvida
que o conhecimento é o caminho para que ela possa se atentar e ver que é importante. O doutor Razível falou uma questão muito importante que eu tenho sempre batido nisso, que no passado as pessoas tinham medo, né, de descobrir, né, que estavam, né, de fazer exame. Aquela história, quem caça, acha. Eu brinco, que ache, e que ache no início. Né, porque quando você descobre no início, né, o prognóstico, né, e a cura, né, aproxima, em muitos casos, a 100%. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido. E eu vejo, né, que não podemos, né, ter, né, um legislativo que fique atrelado a fazer simplesmente as leis, discutindo, né, pregando, né, um discurso, né, polarizado, extremista, raivoso, né, onde atacar as pessoas parece que é o caminho para que ela possa ter sucesso na sua carreira política. Né? Tanto é que eu defendo, né, que nós possamos criar, sim, uma rede do bem, né, onde nós possamos discutir as boas práticas administrativas, que possamos principalmente focar naquilo que é consensual, naquilo que é o certo. Por que ficarmos brigando, discutindo, né, picuinhas, né, se nós podemos focar naquilo que é consenso para todos e, com esse foco, buscar caminhos, buscar soluções para que nós possamos ter resultados, porque eu sempre digo que a nossa missão é cuidar das pessoas, é salvar vidas. Muito obrigada, deputado. Bom, gente, eu vou encerrar aqui, né? Quero agradecer muito, muito a presença, né, de vocês 4. E vamos seguir então, gente? Muito obrigada.